Meus amigos, é uma felicidade para nós nesse mês de dezembro, onde nós sabemos os compromissos das confraternizações e ver, apesar disso, a Casa Espírita sendo procurada pelas pessoas. Em verdade, quando saímos de casa e nos dirigimos em busca de Deus, independente da fé que abraçamos, é um sinal de que a criatura humana já busca algo além da matéria. E mesmo com as dificuldades que temos, os sofrimentos que a vida nos apresenta, buscar a Deus é uma atitude bastante saudável de nossa parte. A doutrina espírita constitui para o homem moderno uma ferramenta poderosa de autoconhecimento. Ao adentrar o espiritismo, a criatura começa a encontrar consigo mesma, começa a interromper o processo de fuga, de desculpismo, de tentativa de projetar a culpa de suas dificuldades simplesmente à sorte da vida ou aos outros, e começa a fazer um movimento de retorno para dentro de si mesmo. Esse movimento é fundamental na existência humana, porque no momento em que nós olhamos para dentro de nós, começamos a nos libertar de uma série de fatores que nos trazem a infelicidade. Quando olhamos para dentro de nós, encontramos coisas boas e coisas ruins. Algumas pessoas argumentam que é muito chocante olhar para dentro de si mesmo, uma vez que encontrando as mazelas, os vícios, os defeitos do caráter, o indivíduo se desanima. E nós diríamos aqui aos senhores que essa é uma inverdade. Porque quando olhamos para dentro de nós, não encontramos apenas coisas ruins. Encontramos também dentro de nós o amor e o potencial que temos de empregá-lo no alívio do sofrimento alheio. Como temos um certo medo de mudar, costumamos então buscar a zona de conforto. A zona de conforto é onde nós nos sentimos seguros. Então eu vou procurar repetir os atos que já faço há vários anos, porque isso não vai me trazer medo e insegurança. Todavia, no momento que o indivíduo resolve enfrentar os seus demônios interiores, ele começa a ser feliz, porque ele descobre que é uma criatura que tem uma centelha divina. Ele tem dentro dele uma porção boa. Não gostamos nunca de ficar enfatizando que somos espíritos inferiores, agarrados ao mal, e que nosso destino sobre a face da terra é sofrer. Esse tipo de interpretação, para nós, não nos ajuda, porque faz com que nós desistamos de tentar. E a criatura não deve desistir, jamais. Sabe por que, meus irmãos, nós não devemos desistir? Por mais duras que sejam as dores da vida, porque nós somos espíritos que viemos para a Terra com um projeto de felicidade. A misericórdia de Deus é tamanha em nossas vidas que Ele enviou o Espírito mais puro para estar entre nós, que foi Jesus de Nazaré. Jesus, quando andava conosco, Ele não andava nos criticando, nos jogando sobre o chão, ou se queixando da vida por estar entre nós. Não. Ele tinha uma conjectura diferente. Ele acreditava no potencial da criatura humana. Ele sabia que nós tínhamos condição de superar as mazelas que nos escravizam, que nos colocam ainda no eterno ciclo do
do sofrimento. Ele foi buscar entre homens simples. Ele foi para o meio dos pescadores. Nessa época de dezembro, quando aproxima-se o Natal, nós já sabemos, nós espíritas, que a psicosfera da Terra recebe novas vibrações. Não apenas porque é o mês de dezembro, mas porque as pessoas começam a tentar ser mais fraternas umas com as outras. Os movimentos de caridade, as entregas de cestas básicas, as pessoas se unindo em torno, às vezes, de um projeto ou de um ideal, de reduzir o sofrimento daquele que agoniza muito mais do que eu, é algo maravilhoso. Faz com que a psicosfera do planeta atraia espíritos de luz. E nós começamos a escutar os convites do alto para a verdadeira vida, porque essa vida é transitória, é passageira. A vida essencial, a vida real, é a vida do Espírito. O tema que nos foi proposto na noite de hoje é um tema desafiador, porque reflete a busca do indivíduo pela saúde. Quem não quer saúde? Costumamos dizer no conhecimento popular que quando se tem saúde, se tem o bem mais precioso que se pode ter na terra. Que com saúde se vai buscar as outras coisas. Que a saúde, em definitivo, é o mais importante em nossas vidas. A Organização Mundial de Saúde, que seria o órgão capacitado e credenciado para emitir o conceito de saúde, define saúde como o bem-estar biopsicossocial da criatura humana. Esse conceito, de certo modo, já é um conceito mais amplo do que o paradigma de 20 ou 30 anos atrás, que considerava que saúde é simplesmente não ter doença, é estar com o corpo sem nenhum distúrbio ou mazela. Mas o indivíduo pode não ter nenhuma doença no corpo e pode estar morando debaixo de uma palafita, numa zona sem higiene, sem água, sem esgoto, na profunda miséria. Esse indivíduo, apesar de não estar doença no corpo, mas ele não está gozando de bem-estar social. O indivíduo pode estar sem nenhuma doença detectável nos exames de imagem ou nas análises bioquímicas, mas pode padecer de tristeza dentro de casa. Uma massa imensa de pessoas não sabe dizer, por exemplo, de onde vem a angústia e a nostalgia que invade tantas vezes o nosso coração. Que às vezes nós perguntamos, mas o que há de errado comigo? Eu fui para o médico, fiz os exames não detectaram nada e, no entanto, eu me encontro numa angústia e numa tristeza infinita. Saúde seria, num conceito mais amplo, o bem-estar do indivíduo biológico, psicológico, social e espiritual. Porque esse elemento espiritual ainda não é considerado nos paradigmas modernos, porque é o elemento que eu não vejo. Como eu não vejo, eu acho que ele não existe. É como o pensamento. Nós não vemos o pensamento, mas o pensamento é real, é concreto. Pode ser visto por aqueles que estão despidos da matéria. E aí a criatura humana começa a encontrar-se com as dificuldades da vida. Começa a padecer de um mal-estar que não entende. Uma ideia que lhe vem na cabeça de tristeza que não lhe larga, que fica voltando, que a pessoa repele e volta. Uma angústia. Aí começam a aparecer
dores de cabeça, contraturas musculares, tensão nervosa, sudorese nas mãos, taquicardia, e vai em busca do médico. Chegando ao profissional, se o profissional for alguém que ultrapassou os limites da formação clássica e ortodoxa, que enxerga o homem apenas como uma estrutura de células, ele vai compreender que aquele paciente talvez não esteja padecendo de uma doença do corpo, mas ele está padecendo de uma doença da alma. Sabe por que gostamos desse termo doença da alma? Porque quando usamos o termo doença da mente, isso remete à formação clássica tradicional de um distúrbio que se encontra no cérebro. E o indivíduo não é o cérebro. O cérebro é apenas o aparelho que decodifica o pensamento. O pensamento não nasce no cérebro. O pensamento não tem sua origem nos neurônios. Não tem. A mente é extrafísica. O cérebro é apenas o aparelho que decodifica e transmite aquilo que a alma, o espírito, pensa e gera. Por isso que nem sempre a terapia para a tristeza ou a depressão, um termo que banalizou-se no mundo moderno, não alcança com êxito, em muitos casos, a eficácia esperada. O indivíduo vai para o psiquiatra e diz: doutor, eu padeço de tristeza, de depressão há muito tempo. Eu não tenho vontade de fazer nada. Eu acordo de manhã, eu não tenho vontade nem de trabalhar. E ali, a medicina clássica define como uma queda de substâncias cerebrais, neurotransmissores, que são responsáveis pelo prazer: noradrenalina, dopamina, serotonina. E o esculápio, que é assim que se chama o médico, numa terminologia mais clássica, diz ao paciente: você está com depressão. E isso vai ser tratado com remédio, porque seus neurotransmissores estão em baixa. E prescreve uma substância química para equilibrar o desbalanço que ocorre ali na estrutura do sistema nervoso do indivíduo. E ele começa a tomar. Ele sente que houve uma melhora inicial, aquela tristeza já não está mais avassaladora como antes. É engraçado porque alguém que está em depressão e às vezes começa o tratamento, quando sente o efeito poderoso do antidepressivo, começa a ficar feliz de repente. E o filho diz: doutor, mamãe está engraçada, ora ela está triste, ora ela está feliz. E quando ela está feliz, ela fica feliz demais. Eu já estou preocupado, porque ela fica milionária, poderosa, sai, vai comprar, acha que o cartão de crédito perdeu o limite e ela simplesmente fica assim meia descontrolada. Isso é normal, o indivíduo atingindo as variações da bipolaridade. Eu, por exemplo, tenho um amigo que não pode ingerir nenhuma quantidade de álcool, que ele se transforma num poderoso empresário rapidamente. E era bastante curioso sair com ele, porque ao ingerir meia garrafa de cerveja, ele começava a distribuir benesses para as pessoas. Ele falava em helicópteros, iates, apartamentos, e uma vez o camarada disse assim: ô Bruno, fulano está doido, porque ele beber e ele enrica. É impressionante. Um distúrbio que o paciente apresenta nesse campo da bipolaridade, que merece sim o tratamento através da medicina convencional. O indivíduo precisa de remédio, mas ele não precisa apenas de remédio, ele precisa de algo que vai além, porque a superação
desses distúrbios da alma não se dá apenas com a terapêutica medicamentosa, em absoluto. Por isso que, no primeiro slide, Emmanuel fala: a mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus desconhecidos. O Espírito André Luiz, na obra Missionários da Luz, relata alguns casos de pacientes que vão buscar a casa espírita. E o livro é bastante interessante, eu recomendo aos senhores lê-lo com bastante atenção. Um jovem comparece à terapia na casa espírita de aplicação de passes. E ele padece de uma problemática hepática. André Luiz, acompanhado do mentor espiritual Alexandre, adentra a sala onde o tratamento acontece. E o seu mentor espiritual chama-lhe a atenção para que ele aguçasse a visão espiritual e observasse melhor o fígado do rapaz. E André Luiz observa uma espécie de verme que caminha na circulação porta do fígado e dirige-se ao instrutor lhe dizendo: curioso, dos parasitas que eu estudei na minha formação como médico, eu não consigo classificar esse tipo de verme que ora está caminhando na circulação desse rapaz na área do fígado. E o instrutor Alexandre diz a André Luiz: você não consegue identificar porque esse tipo de verme não está catalogado na medicina clássica. Esses vermes que caminham na circulação porta-hepática do rapaz são vermes psíquicos, criados pela própria mente dele, que estão adoecendo a área do fígado e provocando essas manifestações. Naquele instante, os espíritos aproximam-se e, através da colaboração dos encarnados que fazem parte do trabalho de fluidoterapia, começam a aplicar os passes na região hepática do rapaz. E vai ocorrendo um fenômeno curioso. Aqueles vermes vão sendo literalmente desintegrados. O rapaz começa a ter a área tratada. É feita uma limpeza naquela região. Alexandre chama a atenção de André Luiz e lhe diz: repare o que irá acontecer. O rapaz está acompanhado da mãe e da irmã. E então, após o término do tratamento, eles saem do centro espírita. André Luiz relata na obra que a psicosfera da casa espírita é asepsiada. Aqui, nesse ambiente, as irradiações mentais dos senhores, como estão numa vibração uníssona, no propósito do bem, faz com que o ambiente aqui seja um ambiente mais clarificado, por assim dizer. Um ambiente mais iluminado. Um ambiente não tão tóxico das vibrações mentais, da revolta, do ódio, da cobiça e tantas outras coisas que o mundo está cheio. Quando ele sai da casa espírita, o instrutor espiritual chama a atenção que na própria rua aquela luz já se reduz, fica mais escuro. E o rapaz então olha para a mãe e diz para ela: hoje foi bom, né, mãe? Nós recebemos ajuda. A misericórdia de Deus é infinita. A senhora está se sentindo melhor? Sim, meu filho. E você? Eu também, mãe. Aconteceu alguma coisa lá que eu não consigo explicar, mas eu me senti melhor. Porém, a nossa vida está muito difícil, né, mãe? A senhora lembra das dificuldades em casa. E aí ele começa a entrar numa vibração novamente de pessimismo, de derrota, de fracasso, de falta de confiança no futuro. E naquele momento onde ele rebaixa a sua vibração mental, respirando, porque tem gente que é assim. Tem gente que é pessimista 24 horas. É impressionante.
É aquela pessoa que você mora com ela, quando você senta na mesa para tomar café, ela faz, tu já sabe quem morreu? Pronto. A pessoa nem deu um bom dia, nem começou o dia, nem deu o primeiro suspiro. E ela, tomada daquele choque, daquela surpresa, ela pensa logo que é alguém próximo. Não. Quem morreu? Você não viu, não. Um acidente. Morreu 8, 5 estão em coma. E eu tenho para mim que não escapa, não. Aí a pessoa fica naquela coisa, meu Deus, a vida realmente é uma tragédia. Aí dá meio-dia, a pessoa vai sentar na mesa para almoçar. Aí o otimista olha e diz, você lembra daqueles 5 que estavam em coma hoje de manhã? Morreu 3. E esses 2 não escapam até de noite. Não tem ser humano que aguente. A pessoa não aguenta. 24 horas na atmosfera de pessimismo, de crime, de tudo que não presta. Eu vou ser sincero com os senhores, eu parei de assistir um pouco de jornal, porque o jornal já não tem mais nenhum atrativo para mim. Não tem mais. É um show de miséria, corrupção, de roubo, de tudo. Ah, mas você vai ficar desinformado? Não, eu sintonizo um programa lá na internet. Ele faz uma síntese do que aconteceu no dia e eu fico sabendo. Agora não dá para ficar moendo a noite toda no jornal, não. Mas tem gente que pega o jornal do meio-dia, dá o grau 6 horas com Datena e arrebenta o espocô com um jornal nacional e para dormir 10 horas dá o grau no último jornal para miséria comer sua vida todinha, a vida não presta para nada, o mundo é uma desgraça, eu vou morrer. Pronto, teve um paciente que disse para mim, então eu acho que eu vou morrer. E vai ser aqui, agora, na sua frente. Eu digo, não, tenha calma. Hoje de manhã, na cidade de Toritama, minha esposa é testemunha. O rapaz deitou para fazer um eletrocardiograma. Um exame simples, basta deitar. E ele olhou e disse, eu vou precisar deitar, é? Eu disse, vai, mas fique tranquilo, o exame é rápido, são 5 minutinhos, não dá para fazer sentado não, porque olha, quando eu me deito, vai botar esse negócio em mim, eu já estou sentindo uma dor aqui, e se eu tiver alguma coisa aqui? E ele falando, e eu comecei também a respirar fundo, e eu digo, eu vou morrer também, eu e ele, nós dois, porque eu já estou também, e ele respira com calma, e eu respiro também, olha, um verdadeiro desespero. Aí eu tive, se senhores me permitam, não vou usar a palavra pena não, porque pena a gente só tem de galinha. Eu tive compaixão naquele momento. Eu disse, tenha calma. Converse, o que foi que houve? Olha, o meu problema foi com a religião. Eu abracei um determinado segmento religioso quando eu era muito jovem, e as pessoas começaram a ir na minha casa, elas formavam grupos e iam até minha casa e me colocavam no centro da cadeira e arrodeavam ao meu redor e começavam a dizer para mim, se você não aceitar Jesus, sua vida vai ser uma desgraça, você vai adoecer, você vai ter doença. E eu achei aquilo muito curioso, porque era um relato dele próprio. Na verdade, ele falava do sentimento que ele estava. E ele disse, eu fiquei traumatizado. Hoje eu sou nervoso. Eu perdi a vontade de fazer as coisas que eu gostava. E naquele momento eu vi ali alguém que estava, sinceramente, dominado pelo medo, o medo de viver. E na hora eu digo, meu Deus, o que é que eu vou falar para essa pessoa? Eu vou simplesmente prescrever um Rivotril e mandar ele para as profundas do inferno, no consultório de um psiquiatra. Não dá para eu fazer isso não, eu preciso fazer alguma coisa. Eu vou passar Rivotril para ele não. Eu disse, fulano, você é um filho de Deus. Você não veio para o mundo para ser tomado por doença nenhuma. Você padece no momento de síndrome do pânico, mas isso tem tratamento.
Isso tem solução. E você não veio para aqui para se acabar dessa maneira. É claro que com poucas palavras você não consegue, porque a pessoa está literalmente seduzido pelo medo, hipnotizado. E quando eu ia falar, ele me interrompia e dizia: doutor, mas o eletro deu alguma coisa? A preocupação dele era o eletro. Já pensou se eu ali tivesse num momento de... Porque a hora que parece engraçado mesmo. Eu fosse gente ruim e dissesse: Deus, o negócio aqui é sério. Pronto. Ele tinha desencarnado ali na minha frente. Eu disse: Deus, não, filho, o seu exame está normal. O seu problema não é no coração. Combata o pensamento. Não deixe que o pensamento lhe tome. Quando o pensamento negativo vier e quiser tomar a sua mente, combata o negativo com o positivo. Como? Assim, deixa eu lhe ensinar. E na hora que eu falava para ele, eu me lembrava de minhas próprias mazelas, dos meus próprios medos, das minhas próprias dificuldades e angústias, e me perguntava na mesma hora: meu Deus, quem sou eu para dizer alguma coisa a esse rapaz? Mas dizem que na obra de Deus, Ele procura os instrumentos imperfeitos mesmos. Esses instrumentos somos nós. Às vezes só tem você. E é ali naquele momento que a espiritualidade ou a misericórdia de Deus se utiliza. Cada um de vocês aqui nessa assembleia pode salvar alguém num momento de desespero, de angústia, dizendo a essa pessoa: tenha calma, sossegue a cabeça, você não está só, você tem um anjo de guarda que está perto de você. E ali naquele momento, eu procurava dizer para aquele jovem que ele poderia superar. E comecei a pensar: quais as companhias espirituais que estão aqui dentro agora? Sim, porque quando você mergulha nessa sintonia de pensamento, você atrai para junto de você mentes que querem reforçar o pensamento. Querem reforçar. O suicida, por exemplo, dizem os estudiosos do assunto, que quando o indivíduo resolve tirar a vida, ele entra num processo de ciclagem do pensamento que não rompe. O pensamento fica fazendo isso. Não rompe, não. É toda hora aquela vontade de tirar a vida. E fica fazendo isso. Aí de repente o telefone toca. Pá! Aí a pessoa atende. Aí do outro lado um amigo diz: fulano, tá bem? Tá bem, fulano? Mais ou menos. Por que você ligou para mim agora? Sei não. Eu lembrei de tu, resolvi ligar. Ah, tá tudo bem mesmo. E ele rompe o ciclo de pensamento naquele momento. Por isso que há um serviço hoje em algumas cidades para aqueles que estão desesperados, que tecle o número e diz: converse, fale. Fale, porque amanhã é outro dia. Amanhã o sol vai brilhar de novo. Você vai ter uma nova chance. Às vezes parece que está tudo perdido, que não tem saída, e a saída se apresenta no outro dia. Então não se desespere, não tire sua vida. Como tratar essas condições? Apenas com remédio? Não vai conseguir, não. Vai resolver, não. Você precisa ir além. Ir além é detectar que você não é apenas um corpo de matéria. Você é uma trindade, é uma tríade. Você não é isso aqui. Você é isso aqui. Perguntaria a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos: o que é o Espírito? E os Espíritos responderiam: é uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Essa energia que passa de reino em reino, que passa pelo mineral, pulsa no vegetal
sonha no animal e pensa no homem, como diria Leon Denis. A energia que vai se aperfeiçoando de reino em reino, até que chega ao reino nominal do homem, e agora pode manifestar toda a sua potência. Nós somos, portanto, essa centelha etérea, essa energia, que tem uma camada grosseira, que se reveste temporariamente, que é esse corpo de matéria de carne e osso, para unir os dois, uma vez que essa essência é muito etérea e essa essência é muito material, precisaria de um elo intermediário semimaterial entre o espírito e o corpo. Esse elo semimaterial é o perispírito. Numa comparação grosseira, seria a laranja, onde você tem a casca da laranja, a parte mais grosseira, você tem a polpa do fruto e você tem aquela camada branca que reveste a laranja, que nem é polpa nem é casca, é um periesperma, periespírito. Isso todo espírita sabe de cor e salteado. Ele só não sabe que isso aqui imprime nisso aqui. O perispírito, como sabemos, é composto por centros de forças, chakras no conhecimento indiano, discos que vibram de acordo com o maestro da orquestra, que é a mente. André Luiz diria que esses discos vibram numa frequência que pode levar a alteração no campo celular. Portanto, toda doença, antes de chegar aqui, ela nasce aqui, passa para cá e projeta aqui. Se a medicina clássica admitisse esse princípio, todos os livros médicos teriam que ser reescritos. Todos. Porque o elemento espiritual estaria agora participando da gênese das doenças. De forma que toda perturbação no corpo nasce antes do espírito. O que é que isso importa? Para que a terapia que o indivíduo procure na casa espírita não seja superficial. Porque tem gente que vai à casa espírita procurar tratamento achando que aqui se faz mágica. Exemplo: o indivíduo padece de um processo obsessivo ferrenho por conta de sua conduta moral. Esse processo aprofunda-se e atinge o seu corpo, o seu organismo. Aí ele escuta falar que tem um tratamento no centro. O pessoal agora está nas segundas-feiras fazendo um tratamento lá no centro. Vamos lá. Porque deve ser uns 45 encostos que tu tá. Chega lá, a turma tira esse peso e tu sai de lá novo. A pessoa vem super empolgada. Como quem vai nas Casas Bahia comprar um fogão. Aí chega, aí passa pela fichinha, pelo tratamento. Porque é assim que deve ser feito. Você não vai direto para o tratamento médico, né? Você passa pela consulta antes. Pois bem, o indivíduo vem para cá passar pela consulta. Na consulta, é absolutamente normal serem colhidos alguns dados e a pessoa vai reservadamente, porque não é para fazer a consulta na frente dos outros, o problema é seu, é particular, pessoal. Você tem que estar num ambiente à parte, reservado, para você poder falar do que lhe angustia. E o atendente, chamado de fraterno, tem que também ter preparo para lhe atender, para não sair comentando depois o que você falou aqui dentro. Que é preciso reserva e dignidade. E você vai relatar o que lhe angustia. Agora, a primeira coisa que é preciso o indivíduo fazer é olhar para dentro de si próprio e identificar as mazelas que tem, para ele não mentir.
É igual a entrevista de emprego, né? Vocês já viram como é a entrevista de emprego? O cara vai para a entrevista de emprego, o entrevistador faz: diga um defeito seu. Aí ele diz: trabalhar demais. Eu tenho esse defeito, fulano. Eu trabalho muito. Às vezes eu dou a vida pela empresa, até me prejudico um pouco. Sim, tá, tudo bem, mas diga um defeito seu assim na conduta, no caráter, ser muito verdadeiro. Eu sou muito honesta. Aí o entrevistador escuta aquilo ali bem enfadonhamente, aí depois vai pro perfil dele no Facebook, pronto, aí sepulta a entrevista dele todinha, porque descobre o que ele fala, o que ele faz, né? Porque a rede social hoje é para isso, é para você escancarar a sua vida, para os outros saberem o carro que você comprou, a viagem que você fez, né? Não tem mais interesse na rede social de compartilhar gosto, é para exibir a sua arrogância e prepotência, é por isso que eu particularmente não tenho. O indivíduo vai falar sobre si próprio. E ali ele começa a dizer: olha, eu estou passando por uma dificuldade, muita dor de cabeça que não me larga o dia todinho, castiga, eu sinto uma dor na nuca. Mas me diga, diria o atendente fraterno, quando essa dor de cabeça começa, em geral, como é que acontece? Olha, é quando eu me contrario, quando eu estou em casa. Eu detesto minha mãe, eu odeio ela. É só chegar em casa e olhar para ela que me dá aquela dor de cabeça. E ali ele vai falar dos sentimentos que lhe adoecem. Identificado então aquele problema de ordem psicológica, como nós somos um fulcro pensante e sintonizamos, atraímos companhia para perto de nós. Esse pensamento inicial, ele pode ser fortalecido. É aquela pessoa que está com desejo de vingança há muito tempo. E aquele desejo vai sendo alimentado. Ela começa a se perturbar, aí vem parar no tratamento. Aí vai passar para a segunda etapa. A segunda etapa seria o nome do indivíduo ser levado para uma consulta às equipes espirituais que trabalham junto com a casa espírita. E ali é detectado alguma companhia. A companhia então manifesta-se na reunião mediúnica e diz: eu estou junto com ele. E não vou largar não, viu? Não importa o que vocês façam aí, eu não vou largar não, porque ele é meu. Ele não mudou nada. É o mesmo arrogante de sempre, o mesmo jeito de falar. Está com um rostinho diferente, um pouquinho mais gordinho, mas é o mesmo traste. Acabou comigo, com minha família, me incendiou vivo, depois de ter me dado um golpe na cabeça. Ali, o paciente que vem se tratar não precisa ter conhecimento desses fatos. Não precisa. Por que não precisa? Porque se fosse para ele ter conhecimento, ele não vinha com o véu do esquecimento do passado. Ele vinha lembrando de tudo. A misericórdia de Deus é tão grande que ela faz com que você esqueça. Para que a sua semeadura possa ser livre. Senão não teria condições de eu caminhar na terra. Com tanta culpa, com tanto erro, me lembrando de tudo de ruim que fiz na vida anterior. Que fiz coisas ruins, mas também fiz coisas boas. A misericórdia de Deus me dá o esquecimento do passado para que eu possa agora semear livre. E de acordo com o amor que eu plantar, eu possa retificar os erros do passado. Porque esse é um ensinamento belo do Espiritismo. É dinâmica a situação do Espírito, não é estática. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque se fosse estática, ele não tinha chance. Do tipo, matou e roubou. Vai nascer e vai falecer assassinado de uma bala perdida. Não é assim que a justiça de Deus funciona. Ela é dinâmica. Em outras palavras, Jesus teria dito: o amor cobre a multidão de pecados. Bom, esses centros de força, eles são tratados no tratamento através da energia magnética, do passe. Então, quando os senhores verem alguém aplicando um passe, não pense que aquilo ali é irreal, não. Aquilo é real. É energia
Nós temos energia magnética em nós. Bioenergia, o corpo, ele transborda dessa energia. A condição que vai me dar dessa energia beneficiar ou não o paciente é o mundo mental que eu vivo. Por isso que não dá para todo mundo estar trabalhando de uma vez na casa espírita, não dá. Olha, veja, eu fiz um curso de passe que o menino deu o mês passado, lá no Centro Espírita, foi muito bom, eu aprendi muita coisa. Eu quero trabalhar lá, aplicar passe. Agora, dia de sábado, eu tomo uma de empenar. Eu tenho umas coisas meio erradas que eu faço durante a semana, né, uns trambiques que eu dou no comércio aí, e tomo uma no sábado, e no dia de aplicar passe, eu costumo comer uma feijoada e uma carne de porco bem salgada. Não tem problema não, dá para eu ir, né? Aí o orientador vai dizer, não, dá não. Dá para você ir não. Por que não dá? Porque o que é que você vai doar? O que é que você vai doar? Tem que ter cuidado para o paciente, viu? Não terminar ajudando o passista. Porque eu já recebi passe que no final eu disse para o passista, Deus te abençoe, tu foi muito beneficiado na noite de hoje. Agora eu não. Porque a gente tem que tentar doar algo de bom. Algo de bom. Agora, uma coisa os Espíritos nos dizem. Quando um grupo de pessoas se reúne com o desejo do bem, coisas extraordinárias acontecem. Porque senão teria sido mentira. Quando Jesus disse, quando um ou mais estiver reunido em meu nome, ali eu estarei. Pois bem, quando um grupo de pessoas se reúne para fazer o bem, algo diferente acontece. Porque isso não é normal. Não é. Não é normal um grupo de pessoas se juntar para fazer o bem na Terra. Por que é que eu estou dizendo normal? Porque normal é aquilo que é mais frequente. Não é frequente as pessoas fazerem isso. No momento que elas fazem esse movimento, algo acontece. O que acontece? A espiritualidade amiga aproxima-se ali, identifica o desejo sincero de ajudar e vai estar do lado do passista no momento em que a bioenergia for aplicada. O passista, quando também é portador de mediunidade, condição essa que não é obrigatória para o passe, ele sente a energia fluir de suas mãos. É algo poderoso, meus amigos. Há um indivíduo que passou na consulta, falou sobre os seus problemas, as suas angústias, vai receber agora a aplicação do passe. Aí terminou aquela noite. A mãe está do lado de fora esperando. E aí, tiraram os caboclos lá? A dor de cabeça passou. Mãe, aliviou um pouco. Eu me senti mais... Parece que a cabeça não está doendo tanto. Aí vai para casa. Aí quando chega em casa, aí volta a mesma sintonia de pensamento que tinha antes. Aí a dor de cabeça volta. Aí a mãe diz, a conversa é mentira. Ninguém está tratando nada lá não, o tratamento não adianta não. Gente, vamos raciocinar. Eu e os senhores. Se alguém aqui já fumou muitos anos, a pessoa consegue deixar de fumar da noite para o dia? 99,9% não consegue. Porque isso foi um vício alimentado durante anos. Os vícios mentais são a mesma coisa. Eles não modificam rapidamente. Mas o primeiro passo que o indivíduo dá é fundamental. Porque ali, como se diz, foi o primeiro passo. Os passos seguintes ele vai ter que dar também. Para que o tratamento obtenha êxito. Para que o tratamento não seja apenas do corpo. Porque o objetivo da casa espírita não é remendar corpos. É tratar a alma. Por isso que a casa espírita, ela deve ser evitada de ser chamada de hospital.
Allan Kardec não referia-se à casa espírita como hospital. Claro que acaba sendo, porque nos socorre, nos ampara. Mas o centro espírita tem que ser muito mais do que hospital. Quem gosta de hospital? Eu sou médico, nem eu gosto de hospital. Hospital é horrível. Você só vai para o hospital nas últimas, quando não tem mais. Então o objetivo do tratamento é penetrar a alma. É o indivíduo detectar por que ele está adoecendo. Meu estômago queima muito quando eu me estresso. Eu chego assim, com aquela coisa subindo. Aquele bolo que vem assim, queimando tudo. É quando eu me estresso. Quando eu lembro das coisas que eu tenho raiva. Quando eu me contrario. Qual o tratamento então? É o passe? Também, mas não apenas o passe. O indivíduo tem que detectar. Por que é que eu estou me estressando tanto? Porque eu sou uma pessoa que guarda muito rancor, eu guardo muita mágoa. Se alguém fizer alguma coisa comigo, eu guardo o resto da minha vida. Eu não esqueço nunca. Pois bem, detectou. Lembra do início da palestra? É o movimento feito para dentro de mim mesmo. Onde eu detecto a minha mazela e não me desanimo porque tenho aquela mazela. Pelo contrário, foi o primeiro passo, eu detectei, agora eu tenho que tratar. Agora, como aquele problema mental que eu tenho, aquele vício que me escraviza, gerou uma perturbação em determinada área, porque nós temos as fragilidades. Nós temos as fragilidades. André Luiz, missionário da luz ainda. O caso Segismundo, que atira contra Adelino, assassinam pela paixão por Raquel. Ele volta na vida posterior como filho de ambos, com uma problemática cardíaca. Quando ele completa 40 anos de idade, que é mais ou menos a época onde aconteceu o crime, ele desenvolve um distúrbio na rede elétrica do coração, um determinado tipo de arritmia. Ou seja, tudo o que fazemos fica registrado no nosso perispírito. O indivíduo fumou 40 anos, acabou com o pulmão, enfisema pulmonar, ficou com aquela área do perispírito em desequilíbrio. Quando o espermatozoide e o óvulo se encontram, no momento em que há a fecundação, o espírito é atraído ali, o perispírito tem uma lesão naquela área pulmonar. No processo de reencarnação, o perispírito imprime na área, na formação daquele órgão, o distúrbio que foi gerado pelo indivíduo. Aí ele nasce com uma problemática pulmonar, com uma fibrose cística, por exemplo, problema pulmonar. Então, o que é que ocorre conosco? No momento em que isso aqui entra em desarmonia, a depender da área, eu recorro à terapia espírita, na casa espírita, para que eu possa receber a bioenergia que vai organizar novamente a vibração desses discos, desses centros de força. Porém, quem comanda a vibração desses chakras é a mente. Então, se eu fizer o tratamento aqui e não mudar a minha conduta, meu comportamento, minha raiva, meu ódio, tudo que eu tenho, a terapia não vai fazer milagre, até porque milagre não existe. Então, é um compromisso meu. E digo para os senhores, é algo maravilhoso. Sabe por quê? Porque muitas vezes aquela doença que o indivíduo está, o leva a mudar o comportamento e evitar que algo pior não aconteça. Então a doença, nesse caso, é benéfica. É um aviso da vida. Pare, senão vai acontecer algo pior. Vejam que maneira diferente de ver as coisas. Por isso que eu acho, em particular, o Espiritismo belíssimo. Porque ele é mais profundo do que a simples superfície do corpo.
Jesus para Pedro: eu não vim para remendar corpos. Porque tu bem sabes, Pedro, que tecido novo, ou melhor, retalho novo em tecido velho, rasga. Se alguém aqui costura, sabe que se pegar um pedaço de retalho novo e costurar em tecido velho, ele puxa e rasga. Se eu pegar um vinho, por mais puro que seja, e colocar dentro de um recipiente cheio de sujeira, ele apodrece e azeda. Esse vinho é a alma. Por isso que Jesus preocupava-se com a alma, com a essência do indivíduo. Mulher, dizendo para a mulher adúltera: eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vais e não voltes a pecar, para que algo pior não te aconteça. É profundo, é lógico, é compatível com o pensamento do homem do século XXI, do homem tecnológico, que não aceita as coisas por imposição. Porque no dia que alguém lhe disser que você está padecendo na sua vida por culpa de encosto, alguém quer lhe enganar. Isso não existe. Não há demônio. O demônio somos nós. Somos nós que somos o demônio, ou o Deus interno que existe em nós. Qual a porção que vamos escolher? Qual a porção que eu quero dar vazão em mim? Ah, mas é muito difícil. É verdade, é difícil, mas não é impossível. Não é. Se você é uma pessoa rancorosa, explosiva, comece a ver as coisas de outro ângulo. Exemplo, você está no trânsito, saiu lá, está dirigindo, né? Aí leva um trancão, de repente. Algo indignante, que você se altera. Diria Daniel Goleman na obra Inteligência Emocional, que a raiva, ela é muito sedutora, ela fica ciclando, você fica indignado. Mas como é que pode, uma hora dessa da manhã, eu levar um trancão? Esse cara não podia fazer isso comigo, isso é aquilo, eu vou pegá-lo. Eu vi em Recife uma cena uma vez grotesca, eu vinha de carro dirigindo, o sinal fechou na Avenida Boa Viagem. O cara parou o carro, desceu do carro dele, deixou o carro ligado, e tinha um carro do lado do meu, que era uma mulher que estava dirigindo. Quando eu olhei de lado, o indivíduo estava batendo no vidro com as mãos para quebrar o vidro e pegar a mulher dentro do carro. Indignado com ela, porque ela tinha feito uma barbeiragem no trânsito. Coisa absolutamente normal para o cromossomo XX. Vamos adiante. Então vejam só, aqui na estrutura cerebral, psicológica do indivíduo, a gente só vê isso aqui, ó. Raciocínio, percepção, pensamento. É só isso aqui que a gente enxerga. Mas embaixo disso aqui tem uma multidão de emoções que não foram trabalhadas. Recalque, medo, desejo, pulsão. Os espíritos, eles veem isso aqui. Aqui, por exemplo, o desejo. Não sei se já aconteceu com o senhor determinados sonhos noturnos, que ninguém teria coragem de contar para ninguém que sonha. Os desejos que vêm à flor da pele durante o descanso noturno do espírito, às vezes lhe deixam meio perturbado de manhã, quando você acorda, e você começa a pensar: meu Deus, eu estou sonhando com isso toda noite. O que é que está acontecendo? Sabe o que é? É que quando você dorme, quem dorme é o corpo. Você, como espírito, se liberta e vai para as regiões que você quer. Só que quando você retorna para o corpo, você traz todas as lembranças, percepções, companhias que você teve durante a noite. E aquilo pode ficar se repetindo e pode começar a ficar doentio. Você começa a ser influenciado ou obsediado durante o sono.
O que fazer? Simples. Antes de dormir, abra um livro, leia uma mensagem, o Evangelho, uma mensagem positiva, que lhe dê ânimo. Leia antes de dormir, para que você vá dormir com o último pensamento tendo sido aquela mensagem. Isso você faz uma vez, não vê muita diferença não. Vá fazendo todo dia, para você ver se não tem diferença. Tem diferença, porque você está entrando numa sintonia mental diferente. Isso vai limpando a atmosfera da casa. O Espírito André Luiz diz que nossas casas, elas escorrem nas paredes as substâncias mentais dos nossos pensamentos. A água que você tira da geladeira para tomar está magnetizada pelos pensamentos da casa. Então aquela casa, pelo perdão da palavra, me deem licença, onde o cacete come, ela vai ter a perturbação daquelas discussões na própria água que você toma. A água é um veículo neutro que recebe as vibrações dos pensamentos que ali estão. Por isso que a água magnetizada, que muitas vezes se encontra no tratamento espiritual, é a água que recebe os fluxos de pensamentos que estão vigorando ali naquele momento. Isso não é magia, isso é física. Isso é possível de ser sentido quando o indivíduo sai. Eu já participei de tratamentos espirituais onde eu saí totalmente diferente depois da sessão. Eu não me esqueço nunca de um passe que eu recebi certa feita em Recife, que era bem engraçado. Era lá no centro Francisco Peixoto Lins, o conhecido Peixotinho. E tinha uma fila de passista que era bem engraçado. Tinha uma velhinha com 1,35 m de altura, um cara com 2,50 m, um gordinho, um que era bem magrinho, vai ser um circo. E os passistas eram cada um com uma conformatura de corpo diferente, mas todos eles imbuídos de fazer o bem. Eu não me esqueço nunca de uma vozinha pequenininha, uma noite de angústia, de muita tristeza em minha vida e sofrimento. Eu fui à casa espírita buscar um alento. E eu sentei na cadeira e eu achei interessante, porque se acha que passe magnético tem que ter muita técnica, muito balé, muito longitudinal, transversal, diagonal. Eu nunca vi isso na biografia de Jesus. Nada contra as técnicas, mas as técnicas não podem ser a preocupação principal do passista. E a técnica dela era curiosa. Ela só fazia assim com as mãos e orava, e ela fazia assim, como se estivesse despejando a energia sobre a cabeça de quem estava lá. Mas o amor dela, que era o mais importante, o desejo de ajudar, a vontade de ser útil. Ô Senhor, me deixa ser útil nessa noite, apesar das minhas mazelas, me deixa trabalhar aqui para diminuir o sofrimento de alguém que sofre mais do que eu. E eu senti, eu não tenho mediunidade nenhuma, mas eu senti literalmente ela retirando da minha cabeça alguma coisa que eu não conseguia identificar. E quando acabou, eu me encontrava emocionado, porque eu senti o amor dela ali.